dia. Hoje é dia 4 de junho e a gente está fazendo mais uma aula de geografia. Vamos lá? Pega para a tia Rosana o livro de classe e abre lá na página 17. Hoje nós vamos trabalhar da página 17 à página 19. Nós vamos estar falando sobre permanências na paisagens e mudanças. Será que o bairro que você mora já foi diferente? Será que o local onde você vive tem muitas mudanças? A gente vai acompanhar o Arco da Lapa, lá no Rio de Janeiro. Vocês vão observar aí no livro de vocês como é que ele era no ano de 1806, depois em 1867 e como ele é atualmente, segundo essa foto de 2012. Acompanhe a leitura com a professora. Observe esta sequência de imagens do bairro da Lapa do Rio de Janeiro. Em seguida, encontre pistas que possam explicar as transformações que ocorreram no bairro e no lugar com o passar do tempo. Vocês vão ver que antes não tinha prédio, era como se fosse uma fazenda, não é? Depois começou a surgir algumas casas e agora no local dessas casas são grandes construções, grandes prédios. A Lapa é um bairro famoso do Rio de Janeiro. Nesse bairro é possível visitar Arcos da Lapa, uma grande construção que se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade. Quais as pistas que o ajudaram a explicar o que está acontecendo no bairro da Lapa? As fotos, né? Na sua opinião, quem é a principal agente de transformação da paisagem no bairro? Quem é que faz as construções? O homem, né? Essas transformações aconteceram em dias ou em décadas? Foram em décadas. Para que a gente modifica tanto a natureza para estar morando? Para melhorar as nossas vidas enquanto seres humanos. Pensa comigo, no local de 2, 3 casas, eu construir um prédio, vai morar mais gente? Vai servir mais pessoas morando? Vai. Então, para isso que as pessoas passam a construir prédios, para ter espaço para estar morando mais gente, tá bom? Observe no bairro onde você mora ou estuda, há algumas obras em construção, reforma ou demolição? Depois conte aos seus colegas se tem. Os seres humanos transformam a paisagem por meio do seu trabalho, para atender às próprias necessidades. Essas mudanças podem acontecer em períodos curtos de dias ou demorar meses e até mesmo anos. Ao demolir, construir ou reformar casas, prédios, ruas, estradas, pontes, entre outras atividades, as pessoas constroem novas paisagens. Vamos lá? Transformação da paisagem, ação da natureza. Pode acontecer mudanças que não são ações do homem. Por exemplo, vocês sabiam que o vento, a água, o sol e o ar também modificam a paisagem? A ação de elementos naturais como o sol, o vento, a água, da chuva, dos rios e dos mares também podem transformar as paisagens. Vejam a praia de Jericoacoara, no Ceará. Com o passar dos anos, a rocha foi se transformando com a ação da própria natureza. Olha para vocês verem. Antes era um paredão de rocha e como a água foi batendo muito na pedra, a pedra cedeu e fez um buraco. Lá na praia de Jericoacoara, tá vendo? Geralmente, as grandes cidades e as paisagens do bairro estão em grande e constante processo de transformação. Observe as fotografias e em seguida relacione as legendas a paisagens correspondentes. A. Mansão Matarazzo, construída em 1896 na Avenida Paulista, em São Paulo. Vocês vão procurar essa mansão lá de 1846, tá? E vão pensar nela nessa época. Demolição da Mansão Matarazzo em 1996. Nossa, ela foi demolida. Então, vocês vão procurar uma imagem que apresenta ela toda quebrada. Depois, limpeza da demolição e fundação do terreno em 2012. Vocês vão procurar o local sem nada construído, só o buraco. Depois,
Construção do shopping da Torre Matarazzo em 2017, quando a construção do shopping ainda está em processo. E depois, obra concluída do Shopping Matarazzo, Torre Matarazzo em 2017. Viu? A família Matarazzo, ela derrubou a mansão e construiu um shopping para estar trabalhando, né? Para melhorar, que foi esse aqui, o shopping. Eu falei a página 21? Sim. Leia o texto do poema Memória de Rosiana Murray. Há pouco tempo havia uma casa, pronto, não há mais. Uma farmácia, uma quitanda, pronto, não há mais. A cidade destrói, constrói e reconstrói. Escreva o nome de elementos que compõem a paisagem descrita no poema. Tem 2 locais que a Rosiana fala aqui, tá bom? Vocês vão colocar aqui na A. Os elementos que você citou são elementos naturais ou elementos culturais? Eu vou precisar falar os elementos. Foram a farmácia e a quitanda. Eles são naturais, eles nasceram lá ou eles foram produzidos pelo homem? São culturais. De acordo com o texto, é correto afirmar que o poema retrata uma paisagem transformada pelo trabalho humano ou o poema retrata uma cidade destruída pela ação da natureza? E última, 3. Observe as fotografias e leia a legenda. Em seguida, escreva o nome dos elementos naturais que contribuíram para a transformação da paisagem. A primeira fortes chuvas contribuíram para esse deslizamento de terra em Novas Friburgo, no Rio de Janeiro. O que contribuiu para essa erosão e destruir várias casas? O que será que fez isso? Será que foi o vento? Será que foi a água da chuva? Será que foi queimada? Segunda foto. Rocha no Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, Paraná. A água, o sol e o vento são alguns dos elementos que contribuíram para o desgaste da rocha, deixando-a em formato de bota. Olha que legal essa rocha. Lá no Paraná, ela parece uma bota bem grandona. É bem legal esse lugar. Tá vendo? O que contribuiu para essa rocha ter um formato de bota? Vento, a água, a ação da chuva. Queimada natural em Portugal, causada por um raio ou descarga elétrica da atmosfera. O que causou a queimada? Foi um raio, né? Uma descarga elétrica. Com a ajuda de um adulto da família, responda. A paisagem do bairro onde você mora já passou por algumas modificações causadas pela ação da natureza? Qual? Será que aí no bairro onde você mora já teve uma queimada? Ou já teve uma enchente? Ou uma erosão, deslizamento de terra? Pergunta para o papai e para a mamãe se já aconteceu. Beijo, boa atividade.